Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Jesus continue entre nós. Bem, nós ouvimos o trecho do Evangelho de Jesus, que está contido no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título de Fora da caridade não há salvação. Esse capítulo, ele abrange todas as virtudes que caracterizam realmente a caridade e a humildade. Inclusive, esses dois grandes mandamentos de Jesus. Porque se amar a Deus sobre todas as coisas é o conceito mais profundo de religiosidade, amar o próximo como a si mesmo é a prática mais autêntica da caridade. Acima dela, somente amar os inimigos. Então, sem o amor ao próximo, não há como se praticar a caridade, porque o nosso próximo, ou nós, entre nós mesmos, uns com os outros, nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Essa máxima, fora da caridade não há salvação, ela nasceu juntamente com o Espiritismo. E ela significa a forma mais abrangente da prática da solidariedade humana, ou seja, a forma mais ampla de como se vive em verdadeira fraternidade. Se nós nos sentimos entre nós, espíritas, com essa segurança, essa confiança de uns para com os outros, justamente isso decorre do conhecimento que todos nós temos, não só dos princípios da doutrina espírita, que são os mesmos princípios do Evangelho de Jesus, de forma mais desdobrados e mais ampliados, é justamente com base nessa máxima, fora da caridade não há salvação, é que existe essa confiança, essa segurança entre os espíritas. Porque suponhamos que entre os espíritas, ou com os espíritas, já tendo conhecimento de todos esses princípios, a prática da caridade será de forma mais espontânea e mais consciente. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o verdadeiro princípio da religiosidade. Amar ao próximo como a si mesmo é o princípio da caridade. Nós vemos que toda a moral de Jesus, ela se resume somente na caridade e na humildade. E esses dois mandamentos fazem parte de todo o princípio da caridade, porque, como disse Jesus, eles resumem toda a lei e todos os profetas. É a síntese, portanto, de toda a lei antiga, trazida por Moisés, representando a justiça, e de todos os ensinamentos dos grandes profetas, sobretudo os que anteciparam a Moisés, que previram, profetizaram a vinda de todos esses princípios, a vinda de Jesus, inclusive a chegada do Consolador prometido. É por isso que se fala, dentro dos princípios da doutrina espírita,
que Jesus trouxe para a humanidade o conhecimento de uma moral elevada. Nós sabemos que dentro dos nossos ensinamentos humanos, dentro da filosofia, a moral é um departamento da filosofia onde se estuda a ética. A ética diz respeito à conduta humana. Então, amar ao próximo como a si mesmo é um princípio ético. É um princípio ético de uma norma elevada, moral, que deverá ser exercitada por todos nós, a iniciar aqui pelos espíritas que já têm conhecimento de todos esses princípios e que será estendido no futuro a toda a humanidade, porque nós sabemos que se o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. E nós estamos vendo, passo a passo, as outras religiões ou as seitas religiosas, justamente adotando com outra linguagem os princípios do Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos. Isso a gente vê entre os evangelhos. Estamos vendo, sobretudo de uns tempos para cá, e agora de forma mais acentuada, a grande preocupação do Papa com as transformações dentro da própria Igreja Católica. Isso é um bom sintoma. Significa que não estão satisfeitos com a ordem religiosa que está sendo adotada entre eles. Aliás, eu conheço um filho de pastor, político no interior, evangélico, que está estudando as religiões. Diz que já estudou o catolicismo, agora vai estudar a fundo o espiritismo. Por quê? Justamente porque ele não está satisfeito com a sua seita religiosa. Ele está preocupado com a proliferação das várias igrejas evangélicas, segundo ele mesmo afirma. Então, nós vemos que esses princípios são de ordem universal. A humildade e a caridade são justamente as duas virtudes capazes de trazer a completa felicidade para o homem. São elas responsáveis pela felicidade futura de toda a humanidade. Por quê? Porque caridade e humildade são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E nós sabemos que esses dois grandes vícios são os principais empeços para que os ensinamentos do Evangelho de Jesus ainda não tenham sido definitivamente implantados entre nós, no nosso planeta. Nós vamos verificar, logo aqui em seguida, uma afirmação do apóstolo Paulo, no item 10 desse próprio capítulo 15, ele diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu, justamente neste princípio que fora da caridade não há salvação. Na terra, porque à sombra desse estandarte, ou seja, dessa bandeira, eles, os homens, viverão em paz no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Os senhores veem, portanto, a amplitude dessas virtudes. São virtudes de profundo conceito moral,
justamente encaminhando a humanidade para a eliminação de todas as dissensões que existem entre nós. Se nós perguntarmos quais as razões dos desentendimentos, dos grandes equívocos que a humanidade tem incorrido, das grandes guerras, sem dúvida nenhuma, a fonte desses equívocos, desses desequilíbrios das guerras, está justamente no orgulho dos povos e no egoísmo. No egoísmo econômico, sobretudo, no predomínio econômico, do comércio econômico, da hegemonia material sobre o planeta. Então, com a extensão, a amplificação da prática da caridade e da prática da humildade, evidentemente que todos os desentendimentos, as dissensões humanas serão contornadas, serão superadas e a humanidade encontrará mais felicidade. Segundo informação do Consolador Prometido, ou seja, da doutrina espírita, somente através da caridade e da humildade é que a humanidade encontrará paz e uma convivência social sem nenhum dissabor, sem nenhuma contradição. Então, meus irmãos, fora da caridade não há salvação. Daí a senha, a afirmação categórica de Kardec ao apresentar, ao lançar a doutrina espírita. Caridade e humildade são as grandes virtudes que abrangem todas as demais virtudes que são contidas nessa moral elevada que trouxe o Evangelho de Jesus para o conhecimento da nossa humanidade. Então, prezados irmãos, a caridade e a humildade são duas forças que trarão o equilíbrio do viver harmonioso, pacífico entre todos nós. Tanto isso é verdade, que os espíritos responderam uma pergunta de Allan Kardec, a pergunta 688, né? 886, 886, aliás, quando Kardec perguntou aos espíritos como Jesus entendia a verdadeira caridade. Então, os espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Benevolência é a bondade. Quem é bondoso, quem é capaz de cultivar a bondade, assimilou essas virtudes da caridade e da humildade. A bondade para com todos nada mais é do que um corolário da caridade e da humildade. Então, prezados irmãos, nós vamos verificar que sem a caridade e sem a humildade, a humanidade não encontrará o seu rumo certo. Não prosseguirá nesse caminho que será tanto mais reto, nessa ascensão que será tanto mais vertical quanto puder, à medida em que a caridade e a humildade forem realmente sendo praticada por todos nós. Nós vamos verificar aqui o que Emmanuel diz no livro da esperança, na lição número 42,
com o título Nas Sendas do Mundo. Caridade não é somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade auxiliar para sermos auxiliados. No dia, na hora da morte do corpo físico, toda bagagem daquilo que não necessite ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo que deste do que és, tudo que fazes, do que sabes e do que tens em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores internos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Então, prezados irmãos, isso é justamente o que nós buscamos, é esse entendimento geral que leva a nossa sociedade ao equilíbrio, a um equilíbrio moral, de uma moral elevada, onde o orgulho e o egoísmo não encontram caminhada, onde o orgulho e o egoísmo terão de desaparecer, para que somente sobrepuja, saia, vamos dizer, flutue a caridade na sua concepção mais ampla, na concepção da humildade e da prática da solidariedade entre todos nós. Então, prezados irmãos, nós sabemos que Jesus veio nos trazer o conhecimento de uma moral mais elevada. Tanto é que sem essa moral, sem os atributos dessa moral, sem a prática dessa moral, a humanidade não encontrará a paz que busca, não encontrará aquela felicidade que todos nós corremos atrás. Nós sabemos que a felicidade, ela não está no mundo material. Ela se encontra no íntimo de cada um de nós. E ela somente se aflorará à medida em que nós, internamente, no nosso espírito, absorvermos, introjetarmos dentro de nós mesmos e praticar esses valores que Jesus nos trouxe através do Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos, que veio ampliar, veio levantar o véu de todo o segredo, de tudo aquilo que se encontrava oculto com relação aos conhecimentos transparentes que o Evangelho de Jesus trouxe a todos nós. Nós sabemos que Emmanuel nos coloca que o Velho Testamento nos trouxe o conhecimento da justiça. O Evangelho de Jesus nos trouxe a prática do sublime amor. E o Espiritismo, como Consolador prometido, nos traz realmente a revelação amplificada, a revelação esclarecida de todas essas duas primeiras, levantando todo o véu dos mistérios e tornando esses conhecimentos os mais puros, os mais claros possíveis. Daí Jesus nos trouxe o amor e
vem o Consolador prometido, nos trazendo o complemento total da justiça através do conhecimento da verdadeira caridade. E no centro dessas três revelações se encontra Jesus, como a luz de toda a sabedoria humana. Nós sabemos que se trata de um espírito puríssimo, um espírito elevado, que se encarnou aqui, na condição de governador do nosso planeta, justamente para vivenciar na prática todos esses ensinamentos morais do seu Santo Evangelho. O sofrimento que Jesus passou por ele, na perseguição, na crucificação, foi justamente para nos revelar a autenticidade da sua pureza, da sua elevação espiritual. Ele que, sofrendo todos os tipos de injustiça, de injúria, de difamação, de humilhação, as últimas palavras dele, ainda crucificado, pregado na cruz, foram essas: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, nós estamos aqui realmente, meus irmãos, junto do movimento espírita, comparecendo aos templos espíritas, justamente para tomar conhecimento das profundezas dessa grande revelação, no seu aspecto tríneo, e que complementa com a doutrina espírita, que é tido como Consolador prometido, e que irá vicejar ainda por vários séculos que nós ainda não temos conhecimento. E à medida, segundo afirmava Allan Kardec, se por acaso aparecer outros conhecimentos que vão de encontro aos conhecimentos da doutrina espírita e que se tornam conhecimentos verdadeiros, a doutrina espírita se modificará naquilo em que esses conhecimentos suplantarem. Os senhores verificam a firmeza e a determinação de que Kardec estava imbuído delas, justamente inspirado pela espiritualidade superior, que na época da codificação do Consolador prometido, baixou de forma mais numerosa sobre os homens, para que se ditasse, para que se codificasse os princípios básicos do Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos. E os senhores verificam o título que foi dado, Código, Codificação Kardeciana, Codificação de Kardec, através dos 5 principais livros, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, né? O Céu, o Inferno e a Gênese. E depois, o próprio Kardec afirmara que ele reencarnaria logo em seguida ao seu desencarne, justamente para fazer a complementação, ou seja, a interpretação moral dessa codificação representada por esses 5 livros. E quem é que veio? Que psicografou mais de 400 obras, somando, parece que mais de 460 obras, Francisco Cândido Xavier. Através de Francisco Cândido Xavier, evidentemente que essa obra foi complementada à codificação de Kardec em todos os seus princípios, nos princípios filosóficos, nos princípios científicos e, sobretudo, nos princípios religiosos, através, sobretudo, das obras de Emmanuel. Na parte científica, das obras de André Luiz e outros espíritos que colaboraram.
Então, prezados irmãos, nós deixamos a nossa fala sem qualquer vaidade, simplesmente para, se puder, a fala, despertar os nossos irmãos para a leitura das obras espíritas, para conhecimento desse patrimônio espiritual extraordinário que nós temos nas mãos, que nos explica a vida de forma clara, de forma ampla, sem qualquer dúvida, nos seus dois aspectos, no aspecto de encarnados, que somos aqui agora, e no aspecto de espíritos desencarnados no mundo espiritual. A vida, portanto, é uma só. Por isso é que é chamada de vida eterna a vida no plano espiritual, porque não considera eterno apenas o nosso corpo físico, a si mesmo, nos seus elementos decompostos, ele também torna-se eterno. Porque no Velho Testamento já havia uma afirmação: tu és pó, dirigindo o seu homem, e ao pó retornarás, voltarás. Então, prezados irmãos, é a nossa fala um incentivo para o estudo, justamente porque os dois princípios básicos da doutrina espírita são esses: espíritas, amai-vos, espíritas, inspirai-vos. E para que nós saiamos apenas do fenômeno mediúnico, que justamente a maioria, ou grande parte dos centros espíritas, há pouco tempo ainda se dedicava quase com exclusividade, principalmente antes da encarnação de Chico Xavier, ou reencarnação de Kardec, como queiram, né? Nós dávamos mais importância aos fenômenos mediúnicos, enquanto que a parte mais importante da doutrina espírita é a parte moral. É a parte que nos leva realmente a compreender a nossa destinação espiritual, a nossa destinação futura, que é confirmada naquela afirmação de Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A nossa perfeição, evidente que perante a Deus, perante o nosso Pai, ela é relativa. Mas se nós somos filhos dele, herdeiros diretos de Deus, a divindade também está dentro de nós. Agora, para que nós a conquistemos, temos de fazê-lo com o nosso próprio esforço, o nosso esforço pessoal. É por isso que aqui nos encontramos reencarnados, frente às provas e expiações, em razão das transgressões que praticamos pela nossa ignorância às leis divinas que regem todo o universo. Inclusive, esse princípio do Evangelho de Jesus, esses princípios morais, eles são universais. Não se aplicam apenas aqui entre nós, não. São princípios de ordem planetária, adotados em todos os planetas, em todo o universo, sem ser planetas habitados ou planetas habitados. São princípios morais que regem todo o universo. Muito obrigado e que Jesus continue nos protegendo e abençoando sempre.